No Congresso Nacional, líderes se reúnem ainda hoje para marcar a votação do arcabouço fiscal. O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vai fazer ajustes no texto e reforçar que o aumento de gastos não será de 80 bilhões de reais em 2024. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convida o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, para participar do Jornal da Manhã. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Muito bom dia, obrigado a todos vocês, Tiago também, Adriana, o Shelp e meu amigo, sempre grande presidente Capês, uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom, deputado, o senhor acredita que teremos hoje finalmente a data marcada para a votação do arcabouço, mesmo com essas mudanças que o relator pretende fazer ainda? Acredito que sim, pelo seguinte, Tiago, vale a pena lembrar a todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan que no governo atual que nós estamos hoje, nós vamos voltar ao arcabouço fiscal. Se nós estivéssemos hoje com o nosso presidente Bolsonaro aqui, também teríamos que fazer esta mesma regra novamente. Nós teríamos que mexer nesta regra que hoje existe. Então, vale a pena lembrar isso, que não é uma pauta deste governo, é uma pauta que o Brasil precisa, que o Congresso precisa votar. Então, as conversas têm sido muito boas, o governo cede de uma parte, o Congresso cede de outra, e nós estamos trabalhando para deixar bem claro que o governo não tem uma carta branca para gastar, e sim tem algumas regras a serem cumpridas. E nós, o Congresso Federal, vamos ficar aí de olho em tudo que está acontecendo. Deputado, o que falta exatamente para o arcabouço ser aprovado, para ser um bom texto de novas regras fiscais? Quais mudanças ainda devem ser feitas nesse provavelmente curto período? Olha, o que tem que ficar claro é que, se você observar, ontem o governo anunciou 1,7 bi de contingenciamento. Então, essas regras... deixar bem claro aqui que não é uma carta branca para o governo fazer o que quiser. Nós temos os compromissos fechados com a educação, o Fundeb, a saúde, que são compromissos que têm que ser cumpridos. Não tem furo no teto de gasto. Se nós observarmos os últimos anos, na pandemia, pós-pandemia, a gente veio aí abrindo os postos do Brasil. E isso impacta na nossa dívida, isso impacta diretamente no emprego, isso impacta na insegurança jurídica. Está aqui o nosso Capês que pode dizer muito bem sobre isso. Então, o que nós estamos discutindo é que algumas regras tenham que ser cumpridas, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, ele tem que a cada 6 meses ir no Congresso explicar, ou a cada 2 meses mandar um relatório para o Congresso, para não deixar o governo à vontade fazendo o que quer, furando o teto de gasto. O teto de gasto. Se isso começar a acontecer, nós temos uma outra sistemática, que é a PEC, que o Agnaldo Ribeiro é o relator, que nós estamos ainda começando a falar, começando a estudar, para discutir e colocar essa regra em dia. Agora, precisa votar? Precisa, porque nós precisamos de segurança jurídica no país. Olha, deputado, o governo pode tentar evitar emendas durante a votação. O senhor acredita nisso ou as emendas, obviamente como o regimento prega, são necessárias para aperfeiçoar a regra? O governo hoje não tem uma base sólida no Congresso. Quando vem um tema como esse, eu acredito que tanto o governo quanto nós da direita não temos que fazer oposição. Se fizer oposição, tem que ser uma oposição inteligente, porque nós estamos falando de uma sistemática do país, que inclusive está falida. Aqui não é a Suécia, aqui não é a Suíça, aqui é um país diferente. Então, todos nós temos que discutir. Ontem, por exemplo, à noite já tinha mais de 50 emendas. Então, dito isso, eu estou dizendo para você, o Congresso é livre. O governo não tem uma base sólida hoje do Congresso. Então, é provável que parte dessas emendas, os destaques que virão no momento da votação, devem, com certeza, ser apreciados, e o governo vai ter que ceder uma parte aqui, outra parte ali, porque o que nós temos que fazer? Deixar o governo trabalhar, porque o Brasil precisa. Se você ouvir a semana passada, o presidente Bolsonaro, em uma coletiva, ele disse, olha, nós temos que fazer o Brasil andar. Eleição só em 2024.
Então, o próprio presidente Bolsonaro quer que o Brasil ande, o brasileiro precisa estar bem, a educação precisa funcionar, a saúde precisa funcionar. Agora, nós não podemos deixar o governo à vontade. Por isso que nós temos que fazer com que o governo acate algumas emendas. Sozinho, o governo não tem voto para aprovar. Então, por isso, precisa acatar algumas emendas nossas aí do grupo que está do lado de cá, que quer que o Brasil vá bem, mas precisa ter segurança jurídica naquilo que vai fazer e precisa atender o Congresso, claro. Perguntas rápidas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Dependendo do resultado da votação do arcabouço fiscal, se for uma votação boa para o governo, com folga, o senhor acredita que isso dará força para a discussão da reforma tributária que vem a seguir? Dá força sim, primeiro porque é uma responsabilidade que nós temos com o Brasil. O Congresso não precisa simplesmente fazer uma oposição burra, que é aquela oposição que não importa que seja, eu sou contra. Nós temos que discutir, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade, não importa qual seja o tema, se é de direita ou de esquerda, o meu papel está aqui, jurista Fernando Capês, quando foi parlamentar, presidente da Assembleia, sabe que todos os temas têm que ser discutidos, não pode simplesmente falar, não, é porque desse governo eu estou contra, não. Nós temos que discutir, é o nosso dever. Por isso fomos votados pela sociedade, por isso estamos aqui. Agora, não significa que a gente vai dar força para o governo fazer o que quiser. Vai dar, sim, uma liberdade, uma segurança para as próximas pautas e, claro, a PEC que o Aguinaldo Ribeiro relatou tem que ser votada também e discutida ainda nesse semestre. Fernando Capês. Muito bom dia, deputado Cezinha. Prazer em revê-lo, parabéns pelo seu mandato. É claro que há um consenso com relação à necessidade da aprovação do controle fiscal do arcabouço. Agora, está se discutindo a possibilidade, no futuro, do governo virar as costas para essa regra fiscal, abandoná-la e não ter nenhum controle, iniciar novamente um período de gastança que leve ao desequilíbrio fiscal? Tem uma garantia de estabelecer algum tipo de freio? A garantia é o seguinte, Fernando Capês, hoje nós temos um Congresso totalmente dividido. O governo precisa conversar pauta a pauta com o Congresso. O governo hoje não tem base. Uma das garantias está ficando nesse PLP que o ministro da Fazenda ele é obrigado a ir lá dar um relatório no Congresso para os deputados e os senadores. Isso é o número 1. Número 2, a cada 2 meses ele tem que enviar ao Congresso um relatório daquilo que está sendo feito. E número 3, do jeito que está o Congresso, a qualquer momento a gente se reúne e derruba o que quiser e muda o que quiser. Não é o governo que vai ter carta branca, em especial neste momento que nós vivemos uma discordância muito grande, uma insegurança jurídica de todos os lados. Então o Brasil precisa de paz. E se o governo sair da linha, a gente dá pau. Deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, mais uma vez obrigado pela gentileza, bom trabalho, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado a todos vocês. Repita!